Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem. Aqui quem fala é Luiz. Tô aqui de novo com a minha colega Bruna. Relembrando, se tu não assistiu o episódio anterior, nosso podcast anterior, a gente falou de O Animal Cordial, filme de terror psicológico, terror brasileiro, muito bom. Tudo no filme, eles conseguiram manter um ambiente hostil, fazer um negócio que realmente faça tu sentir enojado de algumas coisas. Eu não vou falar muito sobre, mas só tu vê um trechinho do trailer, dá uma olhadinha no trailer ali. Logo no início do podcast também tem um trechinho rápido ali para tu já tirar uma base. Se tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Já tá disponível, já tá online, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu acho que tem no Deezer, eu vou dar uma olhadinha, mas as plataformas principais é Spotify e YouTube. Vai estar em um dos dois. Também não deixem de seguir a Bruna, @psicanálise e cotidiano oficial, isso? Isso, @psicanálise cotidiano oficial. Tem o meu site também, www.psicanalisecotidiano.com.br. Tamo junto, mais um filme aí para vocês. A gente vai analisar e explicar um pouquinho. Show de bola. E o filme de hoje é o clássico inesquecível O Sexto Sentido. Filme do Shyamalan, como é que se produz o nome dele mesmo? Eu acho que é M. Night Shyamalan. Shyamalan, isso. E esse filme foi o que, né, ergueu ele na carreira dele de diretor, roteirista, enfim. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar um pouco sobre o filme, vai mais curiosidades, né, ideias, e também falar um pouco sobre o final. Eu acredito que todo mundo que já ouviu falar nesse filme Sexto Sentido já deve saber o que acontece. Que nem eu fui ver esse filme de 99, eu sou de 94. Eu fui assistir esse filme há acho que uns 6 anos atrás. O filme já tava antigo já, eu já deveria ter visto o filme, só que infelizmente eu já sabia tudo o que acontecia. E eu gostaria de não ter sabido, digamos assim. Então, o filme, nesse sentido, ele tem no elenco nosso duro de matar Bruce Willis, né? Tem outras pessoas no elenco que, a princípio, tem a atriz do Hereditário. Toni Collette. Toni Collette, verdade. Collette. Amo. Qualquer filme dela eu paro pra ver também. É outra atriz que super indico aí. Nossa, uma baita atriz que... Eu assistindo esse filme, eu não me liguei nos outros filmes dela. Mas depois que eu assisti ali o Hereditário, que é um filme que ainda vai ser comentado ou aqui no podcast, ou em vídeo. De alguma maneira tu vai ver o canal Influencine falando sobre esse filme do Hereditário. Mas essa atriz, ela é uma ótima atriz, a atuação dela é fantástica. Bruce Willis nem preciso falar, né? Não tem quem não conheça Bruce Willis. O ator mirim na época, Haley Joel Osment, acho que é assim que se fala o nome dele. Ele foi o preferido para fazer o Cole. Até foi bem difícil deles encontrarem um ator mirim que o M. Night conseguisse criar a empatia, sabe? Foi bem difícil de encontrar, mas quando encontraram, ele simplesmente viu, não, esse é o garoto que eu quero, e se não for com ele, não vai rolar filme. Deixou bem claro isso. Pegaram o gurizinho pra fazer. Bruce Willis já era um nome, já tava muito presente na cabeça já do M. Night. Uma coisa bem interessante também que aconteceu após toda a gravação do filme, o garotinho, ele não, muita gente não sabe, mas ele não pôde se assistir depois do filme completo, porque ele só tinha 11 anos na época, e o filme tinha censura de 14, e a mãe dele meio que não permitiu ele assistir o filme. E depois ele foi ver só depois de um bom tempo. No seu sentido, ele foi um filme que foi premiado várias e várias vezes, recebeu 6 indicações ao Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante pro Helen, melhor atriz coadjuvante pra Toni. Claro, também não preciso
não precisa ser dito, mas melhor roteiro original e melhor montagem, porque quem assistiu o filme não tem como não perceber o quanto bem montado foi esse filme, porque tu vai assistir a primeira vez, vai assistir a segunda, tu vai assistir a terceira. Eu não conheço uma pessoa que só tenha assistido uma vez esse filme. Eu assisti duas, assisti a primeira e eu, nossa, mas cara, realmente tudo que falavam é verdade, sabe? E daí fui lá assistir de novo pra pegar, sabe, o cara quer pegar ali alguma maneteada do diretor ali. O cara quer pegar. Só que é impressionante que a montagem do filme é tão bem elaborada, foi tão bem pensado que tu assiste de novo e tu não acha erro. Pelo menos eu não achei erro. E eu dando uma breve pesquisada na internet também não encontrei alguém sinalizando assim, aquela parte teve um erro crucial, sabe? Alguma coisa assim. Desconheço algum erro dessa magnitude. Esse filme ele tá disponível no Telecine Play atualmente. Eu não sei se já teve na Amazon ou na Netflix, mas se tu quer assistir, tá lá liberado na Telecine Play. Não se sabe, né, até quando que vai ficar, mas enquanto tá lá, é melhor tu aproveitar. Outros trabalhos do diretor e roteirista M. Night Shyamalan é O Corpo Fechado, que depois também foi um sucesso, que foi com o Samuel Jackson e o Bruce Willis novamente. E teve muitos outros filmes, infelizmente teve alguns fracassos, como A Dama na Água. Eu não cheguei a assistir esse filme, então eu não tenho opinião formada. Não sei se tu assistiu, Bruno. Não assisti. Eu tô dando uma olhada aqui pra não deixar alguma obra importante passar, mas Os Sinais... eu gosto. Os Sinais é engraçado a minha história com esse filme, porque eu era piá. Tinha acabado de lançar, filme de 2002. Eu fui no lançamento dele no cinema. 2002, eu tinha 7, 8 anos eu tinha. E, nossa senhora, comecei a assistir, eu saí do cinema, fiz meu pai me tirar do cinema, ele tinha pagado o ingresso, ficou um pouco louco. Mas não é um filme assustador, assim, é porque eu era criança. Mas continuando, o diretor também foi responsável pelo Fragmentado, que foi um filme muito bem criticado. Em seguida fez O Vidro. Ele também é responsável pelos outros, A Vila, que não deu muito certo as críticas pra cima dele. Mas, enfim, ele tem muito filme bom. Eu recomendo fortemente que vocês sigam a filmografia desse diretor e roteirista, porque é muita coisa boa que esse cara já produziu. E se tu não gostar de algum, só ignora. Presta atenção no que é bom, porque tem bastante coisa. Posso falar um? Maravilhoso do Shyamalan é A Visita. Não sei se você viu. Isso eu não assisti ainda. Recomendo, pessoal. Gostei muito também desse filme. Bem suspense. Bem surpresa. Vou botar até na minha lista. Uhum. Enfim, eu recomendo fortemente que assista essa leva de filmes que o Shyamalan vem trazendo. Mas voltando ao Sexto Sentido, o que a gente pode falar sobre ele? Primeiro, vamos dar uma conversada sobre ele. Do que se trata? A gente tem nosso Bruce Willis, ele faz o Dr. Malcolm. Ele é um psicólogo, né, se eu não me engano, psiquiatra. E começa o filme com ele ganha uma premiação e tudo mais. Ele chega em casa, ele vai comemorar com a mulher dele ali, até eu não lembro. A mulher dele é a Colette? Colette? Não. A Toni Collette é a mãe do menino. Tá. Verdade. E daí que eles chegam em casa, ali querem comemorar e tudo mais. Ganhou o prêmio. Eu não sei exatamente do que é o prêmio, mas provavelmente alguma coisa relacionada ali à profissão dele, né? E no que ele chega, tem uma pessoa lá na casa deles. E o cara tá bem perturbado e tudo mais. E pelo que eles passam, que o cara ali, ele era um ex-paciente do Malcolm. E digamos que não resolveu muito bem o tratamento que foi passado e tudo mais para esse tal paciente. Esse ex-paciente tá sofrendo demais, ele tá desnutrido, tá um sujeito assim que tu olha, parece que tá sujo, sabe? Não passou, como se tivesse passado fome. Até depois eu tenho uma curiosidade, até posso falar agora já, para não deixar passar em branco.
Até isso eu descobri há pouco tempo. E eu acho que é importante até não deixar passar em branco sobre esse assunto. Porque o ator que fez esse personagem, o Donnie Wahlberg, ele fez o Vincent Gray, que é esse paciente aí do Bruce Willis. Perdeu 19 quilos pra interpretar esse personagem. Ele chegou a ficar uma semana sem tomar banho, passou fome, fez jejum de 2 dias, de 2 em 2 dias, se isolou da família dele e tudo. Pelo que eu vi, ele teve um esforço enorme. Tanto que ele falou que numa entrevista que... É legal essa curiosidade, não sabia disso não, nem passou pela minha cabeça. Pois é, não, é muito interessante. Esse ator, ele passou tanta coisa e que não foi, tipo, é muito difícil tu saber essa curiosidade sobre esse ator, porque é só tu pegando para pesquisar mesmo, sabe? Não é algo que tá ali na tua cara pra tu saber o quanto foi trabalhoso. Ele mesmo disse que foi um dos trabalhos que ele mais se entregou, foi um dos papéis mais intensos que ele já passou, de ter feito várias mudanças drásticas na vida dele naquele período ali, tanto que ele, por 2 dias, ele só comia repolho cozido no vapor e bebia leite de beterraba. Para não ter fome, ele ficava mastigando chiclete o dia todo e saía a caminhar e a correr pela cidade para queimar as calorias. Ou seja, ele realmente se dedicou bastante, ele foi bastante esforçado. Ele até disse que tem bastante orgulho dessa atuação que ele fez, porque não foi fácil, foi bem complicado e bem difícil para ele. Eu acho que foi bem importante, eu não queria deixar isso passar em branco, porque muita gente não sabe disso. Poxa, o cara merece essa consideração. Então. Tu não sabia, Bruno? Tu tinha comentado? Não, eu tô impressionada, porque eu não lembro de ver esse ator em outros filmes também. Pois é, eu até não cheguei a pesquisar da onde mais eu já vi esse cara, mas depois a gente pode dar uma olhadinha. Qualquer coisa, se vocês quiserem pesquisar aí, ele é o Donnie Wahlberg, como eu tinha falado antes. Mas continuando, eu tinha parado na parte que eles estão ali no quarto, daí aparece esse ex-paciente, ele tá atordoado e tudo mais, e ele não vê mais sentido na vida dele, ele pega e dá um tiro no Bruce Willis, e ele pega e se mata. E nisso o foco da história meio que muda, sabe? Vai daí pra história do garotinho lá, e como vocês sabem que não é mistério nenhum, diz na sinopse, qualquer lugar que tu procurar, se tu escrever Sexto Sentido, tu vai saber do que se trata o filme. O garotinho que vê espíritos, e a mulher, a mãe dele, que daí é a Toni Collette, ela acha que o guri tem algum problema psicológico, pode estar com algum distúrbio, enfim. Mas até que o personagem do Bruce Willis descobre que realmente ele vê gente morta. Isso já fica meio que explícito. Não chega a ser no meio do filme, mas um pouco antes já mostra isso, sabe? Até o tempo todo isso é mostrado pra pessoa perceber, quem tá vendo, que ele realmente tem algo a mais, sabe? Não é algum problema psicológico. Mas acaba deixando um pouquinho aberto, assim, até no tu assistir, isso é algo que tu mesmo, tirando as próprias conclusões, e tu pode acabar levando para um lado, levando para o outro. Mas a premissa do filme já tá mostrando do que se trata. Como eu disse, a montagem do filme, né? A direção, a roteirização, tá tudo muito bem elaborado, não tem que reclamar do filme. Tanto que, como eu disse, tu assistir e reassistir, é muito difícil tu encontrar algum erro. Eu não encontrei nenhum erro, mas talvez tu encontre ou saiba de algum erro através de pesquisas e tudo mais. Alguma coisa que não foi percebida. Para mim e para muitos críticos, o filme é top até hoje. As críticas dele sempre foram altas. Então, deixa eu ver. Eu até vou ver pra vocês aqui quanto que tá no Rotten Tomatoes. 86%. É um filme que, tipo, não teve um orçamento tão grande e rendeu demais. Uma outra curiosidade que eu também fiquei sabendo não há muito tempo, que quem fez parte ali da integração de dinheiros foi a Disney. Eu fiquei tipo,
como assim? O que a Disney tem a ver com isso? Mas, realmente, a Disney ajudou o Shyamalan com grana. Eles foram um dos investidores que deram uma das maiores ofertas do filme. Ofertaram 3 milhões. E assim o Shyamalan acabou se livrando da relação com a Miramax, que, pelo que eu entendi, ficou meio nas entrelinhas. Parece que ele não queria muito. E era o que tinha. E daí a Disney chegou lá, deu carteiraço, 3 milhões aí, ó. Levaram. Cara, não tenho que reclamar desse filme. Se tu não assistiu, assista, pelo amor de Deus. Filme obrigatório pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de filmes de suspense. Ele é um filme que também tem um drama envolvendo a família, envolvendo toda a situação também de ser da criança ali ser considerado uma pessoa com um diagnóstico psicológico. Não sei se eu falo assim. Não sei se eu tô falando do modo certo. Mas que tenha... Né, que tem algum tipo de distúrbio, alguma coisa assim. Uhum. E é mostrado esse envolvimento com a família. Tu até se conscientiza ali junto com a mãe e tudo mais. Tem até uma parte que envolve a falecida mãe, da mãe do garotinho, no caso a avó do garotinho, que é bem... até tu chega a se arrepiar, que o garotinho diz que a avó dele mandou lembranças, disse que que a mãe dele sempre vai lá no cemitério ver ela, e que... Eu não lembro exatamente as palavras que ele fala, mas é alguma coisa de ter orgulho dela, alguma coisa assim. É uma cena bem tocante. Todas as cenas assim são muito elaboradas para levar a gente para uma imersão, né, dentro daquele universo deles. E agora, eu acredito que até já falei demais. Acho que me empolguei um pouco. Mas a gente tem um tempo ainda para dedicarmos ao meio pro final do filme. Se tu curtiu tudo até agora aqui, pode deixar o teu like, se inscreve caso tu esteja no YouTube, deixa um comentário aqui se tu já assistiu esse filme, se tu tem alguma coisa a falar sobre ele. Se tu não assistiu, recomendo fortemente, um dos meus filmes da minha top list de filmes. Eu acredito que é um filme que não decepciona ninguém. E se tu não sabe do final do filme, o final é esplêndido. Eu acredito que infelizmente já foi estragado essa experiência pra ti. A minha nota é 5 pra esse filme. De 5 eu dou 5. Porque eu acho que ele tem... É algo que acaba sendo uma produção muito valiosa pro cinema. Que foi, né? Ele alavancou muita coisa a partir desse filme. Deixa aquele like, se inscreve, deixa um comentário. Que agora, aliás... A gente vai dar um pouco de voz para ela mostrar também um pouco da experiência dela com o filme, o que toda essa atmosfera passou para ela, enfim. É contigo, Bruna. Opa, então vamos lá. O que falar de Sexto Sentido? Minha voz está um pouco rouca, mas tá bacana. Dá para seguir normalmente, faz parte. A mudança de temperatura aqui um pouquinho afeta a voz, mas vamos lá. Estão me entendendo bem, é o que importa. Eu gosto muito desse filme desde a primeira vez que eu assisti várias vezes. Esse filme instiga a gente a assistir várias vezes porque ele tem muitos detalhes, ele tem muitas nuances, eu acredito. O menino além da interpretação dele ser ótima, ele passa muita verdade. Tem os outros atores também que eu gosto muito. Então eu já me identifico pelos atores, que são a Toni Collette, o Bruce Willis. Eu já gostava bastante do trabalho deles em vários filmes. O Bruce Willis mais nos filmes de ação e a Toni Collette nos filmes mais de meio que uma comédia romântica, drama. Ela sabe fazer muito bem o drama, inclusive aí um dia a gente pode falar do Hereditário, que, na minha humilde opinião aí de espectadora, de amante de cinema,
deveria ter pelo menos sido indicada ao Oscar de melhor atriz naquele filme Hereditário. Que já é difícil algum filme de terror, assim, ter indicações. Mas parece que no filme Corra, o ator ali foi indicado, que fez também um belíssimo trabalho, não sei. Se você já assistiu, Luiz, Corra. O que é lançamento agora? Na Netflix? Ah, não, o do... Get Out. Sim, assisti sim. Muito bom, também um dos Muito meus bom, né? favoritos. Ele foi indicado ao Oscar e o diretor ganhou o prêmio, né, de O melhor... Jordan Peele, né? Jordan Peele. É, até aquele filme melhor tem... roteiro adaptado, acho. aquele filme até tem um... Tem um final alternativo. Eu acho que... Não sei. Aham, Alternativo? isso, até Posso pesquisar. que... Bom, eu não vou entrar em não detalhes pra vamos. gente não desfocar. Mas Isso. talvez algum dia a gente comente sobre ele por aqui. Assistam esse Se filme vocês também. querem, pode deixar sugestões, né? Isso. Pra gente comentar esse também. Muito bacana. Então, voltando, porque a gente entrou nisso, porque a Toni Collette deveria ter sido indicada ao Oscar naquele filme, e ela já é uma grande atriz. Já se destacou ali desde o Sexto Sentido, aí, já que a gente tá falando desse filme, como a mãe do menino. E aí, o que eu posso dizer desse filme nessa questão mais psicológica? Bom, o menino já tem algumas características que é diferente da idade, assim. A gente percebe que ele é um menino mais maduro para a idade, parece que ele é mais responsável, um menino sério. Ele carrega também muita responsabilidade, porque vive ele e a mãe tem os seus problemas, que eu vou falar um pouco mais para frente, né? Ela passa por um luto. Esse filme também aborda luto, então o luto da esposa, por, né, como a gente já falou dos spoilers aí, por perder o marido, que seria o terapeuta. Quer entrar mais nesse detalhe, Luiz? Antes que eu fale alguma coisa? Pode continuar, pode prosseguir. Do plot twist do filme. Então, esse filme tem alguns elementos. Então, o luto. Então, explora dentro da questão também sobrenatural o luto da mulher, esposa, que perdeu o marido, o terapeuta, com aquele tiro, que vai ser só revelado no final. A mãe também passa por um luto, uma dor muito grande, que é difícil de ser superado ainda, que é a perda da mãe. Parece que ela se sente ainda muito culpada por alguma coisa. É só falar no nome dela, que ela já se emociona. E naquela cena que o Luiz falou, que o menino tem um recado da avó para ela, isso mesmo, é orgulho a palavra, assim. Que ela tinha muitas dúvidas do que a mãe sentia por ela, se ela se transformou numa boa pessoa, numa boa mulher, assim, de caráter. E ela tinha essas dúvidas, uma baixa autoestima a gente vê nela, uma mulher que parece ser muito sofrida, não acredita muito em si. E o menino vai levando isso, né, com ele, essa responsabilidade, porque só moram os dois. A mãe parece que não tem muito tempo para ele. Ela está sempre trabalhando. Ele está sempre muito sozinho. Por isso que eu percebo que ele é um menino que precisou amadurecer muito rápido para a idade. Um menino mais solitário, né? E aí ele tem uma grande responsabilidade, que é, além de lidar com as visões dos mortos, parece que levar recados dos mortos. E aí a gente vai ver numa cena ali que eu vou falar. Esse recado, muita responsabilidade para uma criança. E a gente vê a expressão dele, é um menino que não sorri, né? É um menino que não se diverte, parece, não tem amigos. Então a única pessoa que ele consegue se abrir é o terapeuta. Aí o terapeuta tem uma postura muito interessante, que é justamente estabelecer empatia com o menino, entender, respeitar ele enquanto criança,
Ele tá sempre numa postura ali mais... como é que eu posso dizer? Deixando o menino mais à vontade, né? Sempre à vontade, não como um adulto que vai colocar mais regras, mais... que fala pra ele o que ele deve fazer, como ele deve fazer. Não, ele deixa o menino bem à vontade pra falar quando ele quiser. E é bem isso a terapia com criança. Deixar bem à vontade, identificar o que a criança gosta. Então o menino ali gostava de alguns brinquedos, né? Parece que alguns bonequinhos que ele brinca na igreja ali. Ah, verdade. Coisa que ele gosta, E o terapeuta já identifica isso. Ele deixa o menino falar quando ele quiser, ele não força nada. Então isso tudo faz parte da terapia, da postura dele. Então por isso que o menino consegue estabelecer uma relação muito harmoniosa com o terapeuta. O terapeuta passa a ser o amigo dele. Sim. Ele não tem ninguém. A gente vê, ele não brinca. E uma cena muito bacana na escola, né, Luiz? Quando ele fala lá do professor. Que o professor é o zoado na escola. Uhum. E ele tinha aquele apelido. Como é que ele poderia saber disso? Se ele não soubesse a história ali da escola e das visões que ele tem. Então a gente tem também, além do luto, que eu percebo, então vamos lá, o luto da mãe, terapeuta, o luto da mãe dele com a avó, e também eu percebo a negação, porque gravita o tempo todo no filme que o terapeuta, quando leva o tiro, a gente só vai ver no final que ele morreu, né? Que ele é um espírito, o menino tá vendo ele, e ele tem essa sensibilidade, esse dom, a gente pode dizer isso numa questão sobrenatural. De quem acredita, quem é adepto a esses assuntos também. A gente tem dois lados, né? O lado da sensibilidade, da questão sensitiva e a questão sobrenatural, né? Do mundo dos espíritos, que a gente mal conhece, há uma infinidade aí, né? De explicações. A gente não tem explicação para tudo. É uma infinidade de assuntos, né? E o mundo espiritual, o mundo sobrenatural é muito misterioso. Não por acaso tantos filmes fazem sucesso, não é mesmo? É verdade. Tantos filmes as pessoas amam sobrenatural, amam mistério, amam assombração, tudo isso que é desconhecido, que é curioso. E tem o outro lado desse filme, o lado mais clínico, vamos colocar assim. A criança apresenta alguma psicose, será? Porque ele vê coisas, né? Uma psicose muito conhecida, a esquizofrenia. Mas a esquizofrenia vai ser detectada um pouco mais além, na vida real, né? Mais pra frente. Ele ainda é muito criança. E as crianças imaginam coisas, não é mesmo? Sim. A criança tem amigo imaginário, a criança fala com as coisas. As crianças têm o próprio mundo delas, por isso que não dá pra saber. Se o menino, por ser solitário, criou esse mundo, porque ele não tem com quem se relacionar, é difícil fazer amigos, até pela própria maneira dele ver as coisas, dele encarar a vida. Tem muita questão da mãe, que não tem ali uma relação muito próxima. Só vai ter talvez uma relação mais próxima, porque ela também acha que o menino tem alguma coisa. Sim. No começo, né? Por isso a indicação do terapeuta. Aí há um distanciamento entre os dois. Mas acontece que esse distanciamento fica um pouco mais superado, assim, começa a ser superado, né? O final do filme, quando ele fala que a avó tem esse recado, que a mãe dela tem muito orgulho, parece que quebra um pouco essa distância entre eles. A mãe se alivia, não é? Fica aliviada, parece que ela se liberta ali momentaneamente dessa culpa que ela tem, né? Dessa dor que ela carrega da mãe, do julgamento da mãe. Então, o menino revelando isso pra ela, eles se abraçam, primeira vez que eles fazem carinho ali. Verdade. Não é? Tem um abraço muito sincero. E no filme não acontece isso, né? Tipo uma aceitação, assim, né? Uma aceitação dela, que talvez ele veja coisas. Ou uma possível aí
o que ela poderia tirar essa conclusão, né? Que o menino pode estar querendo se aproximar dela. E realmente, se a gente for levar em conta que ele vê coisas e acreditar no sobrenatural, então ela pode acreditar que ele vê coisas realmente, né? Então tem duas vias o filme. Ou acreditar que o menino criou esse mundo sobrenatural de espíritos para uma forma de lidar com a solidão, ou entrando aí no sobrenatural, ele realmente tem esse dom sensitivo. Aí uma questão maravilhosa do filme, que para mim é uma das melhores cenas, acho que todo mundo concorda quem viu, é ele levando o recado pro pai daquela menina morta. Por envenenamento. Não é? Sim. Lembra dessa cena? Eu tô tentando lembrar. Eu lembro vagamente, eu não tô conseguindo lembrar totalmente, na verdade. Nossa, a cena é maravilhosa. Ele começa a ver a menina. E a menina tá toda assim, com aquela cara escura, assim, né? Meio escurecida, parece um zumbi mesmo, sabe? Você vê que é uma menina morta. É por isso que talvez a maquiagem tenha sido feita assim, pra gente entender que ela tá morta. Toda pálida. Uma coisa fria, assim, né? Fria. É isso mesmo. Essa palavra. Fria. Meio... O filme é frio, né? Sim. O filme tem a fotografia muito fria. Pouca cor. Percebeu? Pouquíssima cor. Sempre pálido. Pra talvez remeter aos fantasmas. Que são pálidos ali. Sim, até eu ia comentar sobre isso e acabei esquecendo. Ainda bem que tu lembrou. O quê? Ainda bem que tu lembrou. Hã? O quê? Da fotografia? Isso, Que porque eu lembrei. Tá. É desse negócio do ambiente ser frio e tal. Eu até fiz uma colinha aqui pra mim, mas acabei esquecendo. Ainda bem que tu lembrou. Aí, talvez seja essa indicação que o diretor usou pra gente identificar quem é fantasma, quem está morto e quem está vivo, transitando entre a gente. Então a menina começa a se comunicar com o menino, né? Ela aparece pra ele morre de medo. Isso que é interessante, ele morre de medo de todos os espíritos. Então ele tá sempre apavorado, né? É um menino que, além de não ter com quem recorrer, ele não tem a quem contar. Ninguém vai acreditar nele. Já começa por aí, uma criança, quem é que vai acreditar em mim? A mãe não vai ouvi-lo nunca. Pelo que a gente entende, né, da relação dos dois. Posso só abrir um parênteses pra tirar uma dúvida? Claro. Que eu acho que também muito ligado nisso, mas uma coisa que tu falou que me chamou a atenção. Ele poderia vir a ter esquizofrenia, mas isso na vida real seria mais pra frente, pra ser diagnosticado e tudo mais, porque ele é muito novo. A partir de que idade, assim, que se é visto que a criança, ou agora adolescente ou adulto, tem, em que faixa etária de idade isso acontece? De ser diagnosticado com esquizofrenia? Geralmente é mais para adulto mesmo. Mais para adulto. Pode haver sintomas, pode começar a ter alguns indícios, mas de criança não. Criança é muito arriscado falar isso, porque ela imagina coisas mesmo. Sim. Né? Ela imagina, ela cria vidas fantasia. Que não existem. Ela vive no mundo da fantasia. É bom. Crianças precisam viver nesse mundo da fantasia, porque elas criam personagens, elas criam histórias. É uma forma delas relacionarem com o mundo. Né? Eles estão criando as brincadeiras. Então elas imitam vozes. Vozes não, elas conversam com alguém que não estão lá, alguém que não está ali com elas. Elas dizem que estão vendo um amigo, aí ela inventa esses personagens, essas histórias. Então, por isso faz parte da vida da criança. Agora, diagnóstico, além de ser feito pelo psiquiatra, é bem mais pra frente. Existem diagnósticos aí e investigações de possíveis casos só depois dos 25, 26, né?
E a esquizofrenia tem uma série de fatores genéticos, fatores ambientais, fatores hereditários, uso de drogas. Uso de drogas pode desencadear a Desencadear. esquizofrenia. Principalmente drogas psicodélicas. Do tipo LSD, tipo êxtase, LSD. Essas drogas muito viajadas aí. Sim. Droga de rave. Sim. Drogas na rave. Metanfetamina, anfetamina no geral. Que loucura. Então, o uso contínuo pode desencadear a esquizofrenia, que é hoje a psicose mais conhecida. Então, nos jovens, hoje é muito comum. Muito interessante. Não sabia. Talvez alguém mais que escute diria já essa dúvida aí. Pode a cara que pode falar. Que vai... tá. A esquizofrenia, a pessoa vive na fantasia. Ao invés dela viver essa realidade nossa, ela vive outra. Então, sempre vai escolher o esquizofrênico um mundo à parte, não o mundo que a gente vive. Então, ele sempre vai escolher a outra realidade. Então, aí tem essas características de ouvir vozes, ver gente, ver vulto, persecutório. Sabe aqueles casos em que eles saem correndo? Eles até podem bater em alguma pessoa. Sim. É porque eles estão escutando as vozes que estão mandando fazer. Eles acham que as câmeras, os carros, a televisão são satélites para que eles estão sendo vigiados. Tem pessoas que acreditam que tem chip dentro do estômago. Pele, tem que tirar de qualquer forma. Então são surtos ali, né? Já são aqueles surtos mais graves, assim, em que eles partem aí pra agressão até de pessoas aleatórias na rua. A gente tem casos reais disso, né? Nossa. Então isso é um adendo que a gente faz no filme, mas como ele é uma criança ainda, isso é muito arriscado, muito mesmo. E aí, entrando de novo, né, nessas duas visões do sobrenatural e tal, ele só consegue se relacionar com o psiquiatra ali, com o terapeuta, porque ele também tá morto. E eles criam uma relação ali. E aí, uma pontuação que ele faz, que deixa o menino criar, na verdade, lidar melhor, né? Vamos voltar naquela menina ali, que é uma das cenas mais interessantes. Então ele começa a ver aquela menina, a menina vomita. Parece que ela tá dando sinais, né? Por que ela tá vomitando? Porque ela foi envenenada pela própria cuidadora. Eu só não me lembro se a cuidadora é uma babá ou era a própria madrasta dela. Pior que eu não lembro também. Ou é algo assim, é um familiar, é uma pessoa muito próxima. E aí, olha a responsabilidade atribuída a esse menino, não é mesmo? Ele vai lá, pega o recado da menina, a menina fantasma lá conta que ela foi envenenada e que ela não morreu de doença alguma, ela foi envenenada. E aí ela aponta onde tá a fita. E ele pega a fita que ela deixou gravando ali numa câmera escondida atrás dos ursos. Comecei a lembrar. Lembra que a mulher virou um líquido dentro da sopa? Sim, eu acho que era madrasta. Eu aí, acho. Qualquer coisa, se a gente estiver falando alguma coisa errada, vocês podem corrigir a gente aí no corrijam a gente. É uma pessoa muito próxima que eu lembro. Porque o pai... Imagina, olha a cena. Eu lembro que ele fica chocado. Olha a cena. Um garotinho que você nunca viu. Entra no teu enterro lá. Enterro do teu parente. Né? Participa do enterro. Porque os enterros ali que a gente vê nos filmes americanos ali... É dentro da casa mesmo. O funeral, né? O funeral ali, na verdade, o ritual ali deles, eles fazem na mesma casa. Tem o serviço de buffet, parece, acompanhando. Sim. E aí, aquele garotinho pequenininho daquele jeito,
entra com uma fita, entrega pro pai, que fica com uma cara assim, que é isso? Que é esse garoto? Aí, ao assistir a fita despretensiosamente, ele leva um choque, a cara do ator, né? Foi fenomenal, assim. Então, quer dizer, ele resolveu um crime. Seria um crime, porque é um crime, passou batido. Então, a responsabilidade dele, não é? Ele é que ficou como porta-voz de resolver a morte daquela menina, que todo mundo achava que ela tinha muito de alguma doença, mas na verdade foi um crime ali. Então, olha só, como é interessante. Sim. Uma coisa também que, deixa eu ver se já é pro final, eu já falei aqui, então, dos desconhecidos, da questão sobrenatural. Bom, aí a gente vai chegando mais pro fim. Uma cena interessante, muito emblemática também, não sei se você lembra, Luiz. É quando ele tá lá comendo na cozinha, sozinho, as portas todas abrem. O garotinho, o gurizinho. É. Aham. A mãe chega ali, imagina você na tua cozinha, tudo abrir. Sim. Abrir tudo de uma vez. Eu saía correndo, não ia voltar mais não. Ah, tá doido. Nem chegava mais perto. Então... E aí, é engraçado que isso acontece, ela vai fechando as portas e fica confuso, né? Ela não sabe se acredita, se aquilo foi o vento. Sim. Porque o menino nem se assusta, ele tá ali, né? Ele tá ali de boa. E aí, uma pontuação que aí eu vou chegar aqui pra mim, é o que faz o menino lidar melhor com o dom que ele tem. O terapeuta fala assim pra ele, bom... A velha e conhecida frase que virou ícone. Eu vejo gente morta. Aí ele fala quando, como ele... Com que frequência? Com que frequência ele o tempo todo. E maravilhoso, né? Essa frase. Ele com aquela cara assustadíssima. E aí a pontuação que faz com que ele lide melhor com aquilo a partir daquele momento é assim, já que você já... parou para pensar por que os mortos te procuram, né? O que eles querem, já experimentou perguntar para eles, ao invés de ter medo deles, perguntar para eles, já que você consegue ver, tipo assim, né? Aí ele ficou pensando realmente. Tu me lembrou de uma coisa, só para eu não esquecer, que tem uma cena que até eu lembrei e me arrepiei aqui agora, que me marcou muito. A cena que tá o gurizinho e o Bruce Willis perto de uma escada. E eu não sei se é no gurizinho que acontece ou se é no Bruce Willis que acontece. De arrepiar a nuca. Parece que se eu não me falha a memória, é a nuca. Que ele fala que sempre quando ele sente esse arrepio é porque tem mortos por perto, alguma coisa assim. E era o Bruce Willis. Justamente ele. E aí aquela questão da negação que eu falei lá no início. Ele não entendeu que morreu. Parece que há uma luta dentro dele. Ele não acredita que ele morreu. Até depois ele vê a mulher dele com outro cara, né? E tal. Ele fica eufórico, fica enlouquecido. E daí ele percebe que a mulher não tá dando mais bola pra ele, não porque não ama mais ele, mas porque ela tá tentando viver a vida dela, ela tá de luto. Ela não vê ele também, né? Ela não vê ele. Ela não vê. Ela não tá ignorando ele como ele acha. E você viu como o diretor brinca com a gente o filme inteiro? Sim, porque tudo fica muito subjetivo, né? Parece que tu tá vendo, achando que é uma coisa, mas na real tá acontecendo outra coisa. Porque no restaurante, ele tá sentado na frente dela. E ele fala com ela e ela começa a mexer a comida ali, desanimada. Parece que ela ignorou ele completamente. Mas não, né? Ele tá morto. Sim, ela não tá vindo. Então é fascinante. A gente fica o filme inteiro achando que ele tá vivo. E ele também, claro, vai se dar conta ali que ele morreu quando o sangue começa a escorrer. Ele começa a lembrar que ele levou um tiro. Aí vocês lembram quem viu.
e o sangue começa a escorrer, ele finalmente vê o sangue dele, vê Uhum. que ele tem uma perfuração, e ele aí parece de novo ali, teve uma questão mais clara, ficou para ele isso na cabeça, esclareceu tudo e ele pôde descansar em paz, eu entendo assim. Sim. Que ele meio que olhou, reviveu tudo, entendeu lá no fim, mesmo com essa dor ali, essa tristeza, mas parece que houve um aceite, ele finalmente ficou em paz. E depois que ele falou pro menino que tal perguntar pros mortos, pra esses espíritos, o que eles querem, o menino ficou feliz. Ele ficou mais, né? Realmente assim, não falando dessa forma, mas dá a entender que ele passou a perguntar e os espíritos continuam aparecendo para ele, porque no final ali teve um acidente de carro e a pessoa morta estava do lado, Sim, que era aquela moça de verdade. bicicleta, né? E aí ele continuou vendo, mas ele já não estava mais assustado. Então, dá a entender que ele realmente acatou o que o terapeuta falou. Então, assim ele pode lidar melhor. É aí que tá a terapia. É lidar. Eu vou puxar ali um adendo para minha profissão. A gente faz o paciente lidar melhor com as questões, com o sofrimento, ressignificar. Ele ressignificou o dom. Ao invés de causar pânico e perseguição, que ele se sentia perseguido pelos espíritos, ele passou a ressignificar aquilo como uma coisa positiva, ajudar os espíritos a se localizarem, a encontrar o caminho. Então a gente também faz isso, ajudar as pessoas, não a encontrar o caminho que eu falo, a gente não fala caminho nenhum, não sugere coisas, mas a pontuação, ressignificar, dar outro sentido, clarear, produzir insight. Aí a pessoa consegue lidar melhor com o sofrimento e até superar. Então essa é o pensamento que eu tiro desse filme. Sim. Muito bom, por sinal. Eu tinha lembrado duas coisas aqui pra falar, só que agora uma delas eu esqueci. Meio que eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas eu meio que criei uma teoria na minha cabeça em certo momento, porque algo que não ficou muito explicado e até eu não vi explicações sobre isso, mas que me chamou muita atenção e não sei se não passou despercebido pra muita gente. Que aquele cara lá do início do filme, Bruce Willis chega em casa com a mulher dele, tal, e daí o cara tá lá, logo no início. Aquele cara que acaba matando ele e se mata, ele tem, tipo, alguma coisa no cabelo, assim, como se fosse algo genético, sabe? Ele tem, é como se fosse uma outra cor. Eu esqueci o nome disso que acontece, como se uma parte do teu cabelo é uma outra pigmentação, é uma outra cor, normalmente é branco ou acinzentado. Eu esqueci o nome disso, mas muita gente nasce com isso. O que me chamou muita atenção e que eu percebi que o garotinho que depois ele trata também tem isso no cabelo. E daí, e daí eu fiquei tipo, será que isso não é sabe, será que não pode existir alguma coisa que, sabe, algum vínculo, algum plot twist meio que oculto ali, alguma coisa que ele que o próprio Shyamalan, é assim que fala, né? Ele mesmo deixou ali para as pessoas teorizarem, não sei. Eu sei que eu nunca vi ninguém teorizar sobre isso, só que depois que eu vi o filme, eu parei, poxa, mas esse cara tem o mesmo esquema no cabelo que o gurizinho, sabe? Tem algum propósito deve existir isso, e eu nunca achei nada. Que loucura, isso eu não percebi, não mesmo. Sim. O que ficou também para mim uma dúvida é que quando ele vai olhar aquele paciente que se matou, as fitas que ele gravou, parece que ele também sofria da mesma questão com o menino, que ele também via. Pois é, então... Né? Aí, olha só.
E daí eu não sei se foi deixado um negócio meio aberto assim pra pessoa achar que aquilo tem alguma coisa a ver, ou se realmente tem alguma coisa a ver, sabe? Se não é. Se aquele início ali não é o. Não poderia ser o final, ou sei lá. Não sei, um negócio muito estranho. Tipo, o menino crescido? É, Ó, louco, hein? como se fosse o menino crescido e ali falando que nada deu certo e vai ali e mata o cara, sabe? Porque. Nossa, agora minha cabeça rodopiou tudo. Sim, tipo, e incrivelmente eu não pesquisei sobre isso. Se até pode, talvez tenha alguma coisa na internet sobre isso, mas eu nunca pesquisei sobre isso. Foi uma teoria que eu fui vendo o filme e fui percebendo e eu achei bem estranho. E daí eu sempre fiquei com essa teoria na minha cabeça, só que sei lá. Nossa, muito legal. Aí, Uhum. pessoal, se vocês quiserem aí dar uma contribuição sobre este ponto, é bem-vinda, porque realmente é uma coisa que passa. E aí, quando ele ouve as fitas daquele paciente, parece que ele tem uma reação que eu interpreto que ele não deu atenção suficiente ao paciente, mas que agora ele tá dando para esse menino. Sim, Faltou alguma coisa. Por isso que ele se matou, talvez uma culpa. Essa culpa que ele carrega inconsciente pode ser, e por isso a negação de estar morto. Uma série de uhum, coisas, né? sim. Não ficou resolvido, né? É, por isso que é legal esses filmes. De Sim, novo, filmes que não são totalmente findáveis. é verdade. Muita gente pode acabar. Até esse filme, mesmo tendo essa complicação toda de esse plot twist, ah, eu acho que é um dos filmes que mais teve aceitação assim, de um público muito grande relacionado a esse estilo de filme, porque a maioria desses tipos de filmes, assim, com esses plot twist, que envolve a parte psicológica e psíquica, enfim, muita gente acaba não gostando ou não é muito assistido, digamos assim. E esse acabou sendo um ícone nesse estilo de filme. É, depois Até. dele, vários surgiram, né? Praticamente Sim, iguais. sim. Tanto que até eu comentei lá no início que ele foi ele foi tipo a origem, né? Foi ele que a partir dele que começou a surgir outros títulos que acabaram virando grandes nomes, até chamando a atenção de muitos críticos e tudo mais. Até talvez eu faça uma listinha ali, deixe nos posts ali do Instagram, nesse momento eu não sei exatamente quais foram os filmes, mas eu já li sobre isso e muitos filmes vieram a ter sucesso nesse segmento, pegando um pouco essa magia que esse filme passou. Eu não sei se tu tem mais alguma coisa pra dizer, Bruno? Ah, deixa eu olhar aqui. Falei do paciente, falei do terapeuta. O menino muda o semblante no final. Não sei se vocês perceberam. Depois que ele lida melhor ali com os espíritos, ele parece que vai dar indícios que ele vai ser uma criança mais sociável, tá? Que ele vai conseguir se relacionar melhor no mundo. A mãe, eu vou me colocar um pouco no lugar da mãe. A mãe, quando ouve aquela revelação, ela se emociona, se aproxima dele. Mas será que ela ainda vai ficar com o pé atrás? Pois é, né? Tipo, pensando que o menino precisa de alguma ajuda. Ou por ele agora ter, assim, nos indica, né? Que ele vai melhorar no sentido mais social. Mas é bem interessante essa relação dele com ela. Sim. É Até isso. se tu é uma pessoa que tá ouvindo, tu gosta e espera filmes com continuação. Esse filme não tem continuação. Ele não tem sequências.
eu até meio que agradeço por isso, porque normalmente sequências acabam estragando o filme original. Com certeza. Até existem casos que teve filmes bons, que alguns, superaram, né, os originais, mas é algo muito raro de acontecer. Muito raro. Então eu acho que uma vez clássico, sempre clássico. E eu não sei se ele não chega a entrar pro, digamos, rotulação de cult. Eu acho que mais é clássico, não sei. Pode ser clássico, acredito. E esse filme é nota 100, não tem o que reclamar. Ele não enjoa, dá vontade de sair daqui e continuar vendo, até pra pegar mais detalhes. É verdade. Dos aparecimentos, dos espíritos. Aqueles 3 enforcados na escola, que conta a história ali do que aconteceu antes. É verdade. E até o interessante que nem o esquema da Disney ajudar com o investimento no filme, o esquema do ator, aquele que tipo se dedicou demais pra atuação. E isso é coisas que a gente ficou sabendo agora, que pelo menos eu pesquisando assim, fiquei sabendo há pouco tempo. E o filme é de 99. Então, pra vocês terem uma noção de que o quanto ainda continua vivo esse filme até hoje, e o quanto ainda tem algo a desvendar sobre ele, sabe? Então é um filme atemporal, com certeza. Tá à frente do seu tempo lá de 99. Ele é, digamos que ele pode ser ele é muito atual, sabe? Em termos do esquema de plot twist, porque depois começou a aparecer muito filme com plot twist. Quem não sabe o que plot twist é, reviravolta, né? O filme tá mostrando uma coisa, levando para um caminho, e quando se dá conta, aquilo virou ao contrário e não é nada daquilo. E eu particularmente eu amo filmes assim, eu adoro. Isso sai totalmente dos clichês. Às vezes é bom um clichêzinho, a gente gosta, né? Mas eu tenho paixão por filme de plot twist. E uma curiosidade que eu esqueci de comentar. Quem não sabe, esse garotinho que é me falhou o nome dele de novo. É o Haley Joel Osment. Isso aí. Ele também fez. Ele não é. Até tá eu acho que tá na segunda ou terceira temporada. O The Boys, da Amazon Prime, dos super-heróis que não são tão heróis assim. Ele apareceu, acho que na primeira temporada, no qual ele era muito necessário ali no meio e acaba. Eu não vou dar spoiler, mas ele fez uma participação bem bacana nessa série. Eu particularmente gosto. Ele depois, né? Depois do Sexto Sentido, ele fez muito sucesso. Ele apareceu no Inteligência Artificial, que no final é triste demais. Foi um dos primeiros filmes que eu chorei, eu acho. Que eu me lembro. Tá louco. E assisti. Como repetia direto na sessão da tarde. Daí ou no domingo. Não é domingo espetacular, é máxima. Tela máxima. Poxa, esqueci. Faz tanto tempo que eu não vejo televisão que eu não lembro o nome dos programas que passa filme. Esse filme eu não achei tão legal. Mas tudo bem. Um outro lugar que ele aparece mais velho, claro, né? Esse filme é de 1999. Até ele já deveria ter quantos anos ali? Você lembra quantos anos ele tinha? 11 anos? 9 anos? No Sexto Sentido? Menos, né? Ele como... ele tinha 11 anos. Tá. Aí ele aparece, sabe onde? Tá no Netflix. Lá no filme do Ted Bundy. Que quem está no filme é o Zac Efron. Eu não lembro em qual momento ele aparece nesse filme. Ele aparece bastante. Ele vira como um namorado, um marido. Verdade. Eles trabalham junto.
Verdade, A moça verdade. feita pela Lily Collins. Aham. Ah, eu adoro aquela atriz também. Ela é fofa. Aham. E a princípio, é isso de minha parte, tu, dona Bruna. Tudo certo, pronta pro próximo. Coisa boa. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um podcast aqui do Cinema Sem Neura, onde a gente tá sempre conversando, batendo esse papo gostoso aqui sobre filmes que envolvem a psique e tem esse tom psicológico aí, esse toque psicológico no meio. E vai ter bastante coisa ainda, a gente já tá com a nossa lista preparada aqui, já engatilhada. E não vamos dar spoiler pra, né? Durante a semana vocês vão vendo o que vai vir por aí. Algo que a gente tá... Pra alegria de vocês, a gente sabe o que vocês querem ver e a gente espera que vocês gostem dos conteúdos que vai vir por aí. Sempre não fugindo muito desse nosso papo, assim, falando um pouco de teorias, comentando sobre o filme, roteiro, diretor, elenco, falar sobre o final, o que eu tenho, qual foi minha visão do filme, o que a Bruna como psicanalista, qual foi a visão dela, o que ela tem a dizer. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui está sendo muito, muito legal e até sendo bastante construtivo, até educacional para muita gente. Pessoal, a gente fala bastante, né, sobre essa parte psicológica e aborda, por exemplo, eu sempre procuro também, não é que eu procure ter dúvidas, mas realmente muita coisa que a Bruna ali fala, eu tenho dúvidas, e eu acredito que isso também ajude o que tá ouvindo aí, tirar tuas próprias dúvidas também. Aliás, se tu tem alguma dúvida, alguma coisa relacionada a esse filme, ou alguma teoria, enfim, o que tu quiser, pode deixar aqui nos comentários, caso tu esteja no YouTube. Se tu estiver no Spotify, deixa uma curtida aqui, ou segue aqui. Eu não sei se vai estar numa playlist ou é um álbum. Eu ainda estou me familiarizando com o Spotify. Mas segue a gente aí e vamos pra frente. A gente tem muito filme para comentar ainda com vocês e assim esperamos. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de ouvir nosso primeiro podcast do Animal Cordial. Foi ótimo, foi muito legal. A gente falou muito a respeito, a gente tirou nossas próprias conclusões. Eu também, a Bruna mostrou um lado do filme que eu não tinha reparado, que eu imagino que também tu possa ter visto, não ter percebido. E acredito que tu vai gostar também, certo? Então tá. Tchau, Bruna. Tchau, pessoal. E até o próximo Cinema Sem Neura. Um grande abraço. Tchau, um grande abraço. Tenham aí um grande dia. Não sei que hora que vocês gostam mais de ouvir os podcasts. Mas aí tenham um bom dia ou tenham uma boa noite. Aí até o próximo. E nos acompanhem. Vai ter muita novidade, muita coisa boa. E não deixem de seguir a gente. @ canal Influencine. Não deixem de seguir a Bruna. @ Psicanálise e Cotidiano Oficial. Lá eu coloco sobre psicanálise. Quem quer conhecer mais sobre a área de psicanálise, o que é psicanálise, enquanto método também terapêutico. Lá vocês podem me chamar no direct também. Podem enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Para agendamento, eu também faço atendimento online. Quem está longe, aí a gente não tem barreiras com a internet, não é verdade? Então, faço atendimento online. E quem está por aqui na região de Balneário Camboriú, eu atendo presencial. Que maravilha. Então tá, uma boa semana para você que está aí nos ouvindo. E até a próxima, um grande abraço.